Olá, eu sou Israel Fogel e hoje vamos falar sobre os passos básicos para se escrever um livro. Antes, porém, inscreva-se em meu canal, acione o sininho e dê um like. São ações muito importantes para que nós continuemos a bater esse papo sempre com vocês. É impossível escrever bem se você não lê bem. Aliás, isso não deveria sequer ser uma questão. É um privilégio termos hoje a possibilidade de ler tanto por tão pouco. Temos ao alcance de todos gênios como Guimarães Rosa, Mia Couto, Tolstói, mestres que praticamente refundaram idiomas inteiros e criaram modelos de expressão literária absolutamente revolucionários. Para que desperdiçar essa base tão gigantesca de conhecimentos que está aí ao nosso alcance? E isso porque estamos falando aqui apenas dos mestres já consagrados. Há outros, aos escritores independentes, por exemplo, que apenas agora começaram a criar os seus públicos. E por que eles são fundamentais? Porque a literatura do futuro está sendo desenhada justamente por eles. Há como ser um escritor incrível sem ser um leitor ávido? É possível, claro, mas não provável. E decididamente não é um caminho que pareça muito inteligente. Quer um lugar ao sol junto aos mestres da literatura? Comece pelo caminho mais fácil e óbvio. Aprenda com eles. Faça uma lista de histórias e livros que te interessam e mergulhe neles. Leia não com um olhar leigo, mas sim com um explorador desbravando um novo universo. Viaje junto com os autores, com os escritores. Atente à cadência das frases, às palavras, às referências utilizadas pelos autores, a maneira com que o autor brinca com o tempo e apresenta protagonistas e antagonistas, a toda a construção da trama. Vivencie o texto, vivencie o livro que você está lendo. Aliás, ao invés de apenas ler, estude as obras e considerar referências importantes para você. Não que você precise seguir uma espécie de receita de bolo. Nada disso, não é isso que eu estou falando. Escrever sempre dependerá de um estilo essencialmente individual. Você terá o seu estilo. Mas o simples fato de você estudar os seus próprios mestres o fará ampliar decisivamente os limites da sua própria capacidade criativa. Por isso que eu digo, leia, leia e leia. Muito importante também é entender o tempo. Você tem que abraçar o tempo. O que significa isso? Use o espírito do tempo, a sua aplicação prática. Entender qual é o conjunto de valores que está efetivamente movendo uma sociedade em um dado momento para se conseguir tomar proveito disso. Então, você tem que ver o que nós estamos evidenciando nesses tempos, no momento que você está escrevendo a sua obra. O tomar proveito, nesse caso, ele significa surfar a onda de uma comoção popular já formada. Portanto, deixa algo que queira vender, no caso aqui, uma história, né, com uma vantagem fundamental. E apesar do conceito parecer recém-saído das páginas de um livro de marketing, ele já será essencial, ele já era essencial há séculos. Todas, absolutamente todas as grandes peças de Shakespeare, por exemplo, tiveram seus enredos baseados em fatos que estavam mexendo com o imaginário popular da época. Um exemplo, Otelo foi escrito quando Elizabeth I expulsava os mouros de Londres. O Rei Lear
se baseou num caso jurídico real que se transformara na grande fofoca do reino. Macbeth foi feita para celebrar, por meio de metáforas, a linhagem do monarca James I, para quem a peça foi escrita. A receita de Shakespeare, William Shakespeare, sempre foi simples: entender o que, por assim dizer, estava acontecendo e a par das ideias que ocorriam naquela época. Era entender o que estava movendo o povo a criar uma peça que metamorfolizasse o momento para angariar um tipo mais entusiasmado de atenção. Olha a política americana, olha para os refugiados do Oriente. Nossos tempos são mais agitados ainda, nós estamos vivendo uma época muito agitada. Há pequenas revoluções, por assim dizer, acontecendo a cada par de dias. Olha a política brasileira, não há um dia em que nós abramos o nosso Facebook que não esteja na iminência de uma ruptura completa. Olhemos ao nosso redor para nós vermos o que está acontecendo. Esse é o nosso tempo. Nós temos que abraçar esse tempo em nossas obras. O mundo tende a ser um lugar muito, mas muito tenso do que já foi em qualquer ponto do passado pós-revolução industrial. E por que isso tem alguma relevância no guia para escritores? Porque nunca o mundo entregou tantos espíritos de tempo, tanto tempo, acontecimentos e tanta inspiração para as histórias. Esse lugar quente, feito de cataclismas semanais, de radicalismo diário, é uma espécie de paraíso para mover mentes e corações e gerar clássicos, talvez muito mais intensos que os da Inglaterra, lá de Shakespeareana, de William Shakespeare. Para quem está do lado de cá das prateleiras, apenas acompanhando a literatura moderna, enquanto ela se forma, é um tempo que se pode traduzir no mais puro entusiasmo. Para quem está do lado daí, escrevendo, torna-se cada vez mais imperativo saber como aproveitar bem esse tempo. Esse nosso mundo tão inclinado a se revolucionar. O que eu quero dizer é: busque banhar o seu enredo de todas as formas possíveis nos grandes temas que estiverem movendo a opinião social do seu público leitor. Acredite, só isso já servirá como um poderoso convite para que eles se entreguem de corpo e alma às suas páginas. Então, retratem suas obras o tempo que nós estamos vivendo. Crie personagens, crie personalidades e não personagens. Cada um dos personagens tem que possuir uma história própria, uma personalidade marcante e absolutamente singular. Mais do que nomes riscados em uma folha, os personagens têm seus próprios medos, traumas, angústias, esperanças, desejos, ímpetos. Todos têm que ser fruto da sua sociedade, do seu tempo e das suas ambições. O que dá a um romance uma credibilidade. Dá uma credibilidade maior ainda quando nós colocamos isso dentro do romance. Mais do que isso, as personalidades têm que ser vivas para que o leitor costume não apenas se identificar, mas se apaixonar pela história, criando um tipo de laço que costuma existir apenas aqui fora, na vida real. O que se aprende com isso? Que personagens precisam ser mais que nomes jogados no meio de uma história. Não é simplesmente criar um personagem e jogar na história. Vamos criar, então, essa troca entre o personagem e o leitor. Quando você for criar os seus personagens, assegure-se de dar a eles uma história que inclua tudo, de medos a motivações. Mesmo que parte dos traços da personalidade não encontrem espaço na narrativa em si,
mantenha anotado para evitar que um determinado personagem haja de maneira incoerente com quem ele realmente for. Então, às vezes você cria um personagem e, de repente, lá na frente da história, ele tem uma atitude totalmente incoerente ao personagem que você criou no início da história. Se você assim o fizer, dê essa continuidade. Por que ele mudou de opinião? Pesquise e crie mundos tangíveis, não cenários artificiais. Então, seu livro, naturalmente, se passa em algum lugar, pode ser real, fictício, imaginário. E mesmo que ele seja imaginário, a sua imaginação certamente se baseou em algum lugar real, em alguns lugares reais, com auras e climas próprios. Da mesma forma, o seu livro também se passou em algum tempo, em alguma época, seja na antiguidade clássica ou um futuro. O fato é que o tempo da sua narrativa certamente foi moldado e abalado por acontecimentos que fizeram todos, de personagens a cenários, chegaram onde chegaram. Se estiver trabalhando num romance sobre a intervenção militar brasileira, você vai ter um enredo provavelmente abalado por tempos de medo, censura. Se for concebida uma história de amor, nascida nos confins do sertões nordestinos, por exemplo, ele vai ter um ambiente forjado pela lei do mais forte, pela escassez absoluta. Seja qual for o tempo e o espaço do seu romance, pesquise tudo o que conseguir. Então, pesquisa, fica por dentro da época em que estará acontecendo a sua história. Quais foram os personagens reais que marcaram a época? Quais os fatos que movimentaram a opinião social? Quais os costumes da época? Muito importante saber os costumes do local onde está sendo ambientada a sua história. Quais as situações políticas? Quais os níveis de caos abalando o mundo nas suas histórias que estão se passando? E, depois de tudo isso, deixe as suas mãos guiarem o enredo. Se você tem uma linha de tempo, cenários, personagens densos e um espírito de tempo, esse tempo amarrando tudo e a todos em uma mesma teia, então resta a parte efetivamente divertida: escrever. E aqui a regra mais simples de todas: dê espaços para que as suas mãos, provavelmente já agoniadas, se derramem pelo teclado do seu computador. Nem sempre saberemos ao certo por onde começar, claro, mas dado todo o material já colecionado sobre a história, aqui é o momento de deixar as mãos decidirem, as ideias se transbordarem e você colocar essa ideia no papel ou no computador. Nem sempre saberemos, então, ao certo, onde começar. Mas nós temos que buscar apenas ficar a sós com o nosso teclado, o teclado do nosso computador, e com as nossas anotações em algum ambiente propício, a concentração e pronto. Começamos a escrever o nosso livro. Temos que deixar vir uma palavra aqui, outra ali, deixar surgir o eventual arrependimento. Apaga as frases. Para apagar é só dar Ctrl Del, apaga as frases erradas, faz novamente até chegar ao que você deseja realmente passar para o seu leitor. Mas siga, não pare, não se desestimule. Olhe em frente, testemunhando em primeira mão as pessoas se metamorfoseando em personagens. Na imaginação, nomes passarão a se colar a faces, passados a rugas, futuros e olhares, encontros e desencontros inventados, e não por isso menos reais, povoarão o imaginário do escritor, que ficará dali, de uma mesa discreta, arquitetando os destinos do mundo. E que o mundo acrescente-se bem melhor do que o de carne e osso que nós vivemos.
feito apenas do que vemos e não do que nós pensamos. O mundo de quem observa escrevendo inclui tantos pensamentos inconscientes alheios que faz da realidade algo tão tedioso quanto uma samambaia dormindo no canto de uma sala escura. Enquanto isso, o teclado está lá, metralhando, né? As frases desconexas vão ganhando sentido, parágrafos vão se erguendo como que por mágica, os capítulos vão se formando como cidades inteiras, os mundos inteiros vão nascendo, feitos para o deleite do seu Criador, que constrói, destrói, cria e mata. Então você é o Criador da sua história. Você faz nascer, você faz ver, desenvolve, e se você quiser, você mata o seu personagem. Então você é o Criador. Você é o Deus da sua história. E, afinal, é a hora de escrever. É hora de olhar ao redor, de voltar a imaginar as imaginações dos que passam crus, inocentes, aguardando sem saber os seus destinos serem esculpidos. É hora de ignorar uma realidade para criar outra. É hora de ser escritor. Por hoje é só. Inscreva-se em meu canal, acesse o sininho e dê um like. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.